E aí, pessoal, tudo bem? É, a gente está trabalhando aqui o assunto fisiologia e nós já falamos sobre três sistemas. Já falamos sobre o digestivo, respiratório e também o excretor. Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema cardiovascular. E como é um assunto muito grande, eu vou pegar e vou dividir esse vídeo em duas partes, aí fica menos cansativo, né, de assistir, ok? Primeira coisa, é, dentro desse sistema a gente vai falar sobre coração. E aí eu deixo uma pergunta aqui só para a gente colocar a seguinte situação. Até algum tempo atrás as pessoas achavam que o coração definia a vida ou a morte da pessoa, né? Então a pessoa está viva porque o coração está funcionando. Hoje a gente sabe que isso não procede. A gente vai ver mais para frente que a função do coração é basicamente fazer o sangue circular no sistema. A gente tem um outro órgão que está atrelado ao sistema nervoso, que é o cérebro, e esse é um órgão que vai definir a vida da pessoa, porque não existe uma situação onde a pessoa, é, por exemplo, no hospital se mantém viva, né, através de aparelhos, por exemplo, fazendo a função do cérebro. Agora, o coração, não. Você tem vários aparelhos que podem ali estar dando aquela função que o coração exerceria. Você pode fazer um transplante de coração, né? Você pode reanimar um coração. Agora, o cérebro, não. Você não pode reanimar, dar choque, reanimar um coração. Você não pode fazer um transplante de cérebro, né? Isso ainda não existe. Então, assim, o que define a morte no hospital, né, é a morte cerebral. Parou de funcionar esse órgão, aí já era mesmo, tá? Então, aqui a função do sistema cardiovascular, de forma geral, é fazer o sangue circular ao redor do nosso organismo. A gente vai ver daqui a pouquinho que no sangue, né, a gente tem várias substâncias essenciais que precisam estar em todas as células do corpo. Então, a gente tem sangue circulando 24 horas no nosso organismo, transportando tudo isso daí. Tá? E aí a gente tem o coração como um órgão principal desse sistema, porque ele que faz esse esforço de bombeamento. Né? O coração são músculos e esses músculos eles trabalham em conjunto e aí, à medida que esse coração, né, dá as bombeadas, o sangue circula através de vasos sanguíneos, né, transportando esse sangue para todo o corpo. Aqui as funções que o sangue tem: transporte de nutrientes. A gente viu na matéria de sistema digestivo que quando você termina a digestão do alimento, esse alimento é absorvido lá no intestino, e essa absorção nada mais é do que tirar o alimento digerido do intestino e jogar para o sangue. E aí o sangue transporta tudo isso para as células do corpo. Transporte de gases. A gente viu em sistema respiratório que quando você faz, por exemplo, o movimento de inspiração, esse ar vai seguir pelas vias respiratórias, chega até os alvéolos e no alvéolo acontece a hematose. O oxigênio, que é do seu interesse, sai do alvéolo e vai para o sangue. E o gás carbônico que está em abundância no sangue, ele sai do sangue, cai no alvéolo e você expira. Então nós temos gases sendo transportados aí no sangue. Transporte de excretas, a gente viu lá em sistema excretor que existem várias substâncias que elas são fruto do metabolismo da proteína. E essas substâncias são tóxicas, né? Como a ureia, o ácido úrico, tem a amônia também. Essas moléculas têm que ser eliminadas do corpo. E elas são eliminadas, né, através da filtração do sangue pelos rins. Então acaba que os rins vão remover esse material e jogar fora pela urina, né? Principalmente a ureia, que é o nosso principal excreta, né? Pensando aqui no humano. Transporte de hormônios, a gente vai trabalhar esse assunto ainda mais para frente, mas hormônios são produzidos em glândulas do corpo e diretamente lançadas para o sangue. E aí o sangue transporta isso para onde esse hormônio tem que funcionar depois. Defesa do corpo, a gente vai falar aqui nessa matéria que a gente tem células que estão circulando no sangue, que são células de defesa, e também tem substâncias circulando no sangue, que são substâncias de defesa do corpo.
faz parte do sistema imunológico ou imunitário. Manutenção da temperatura. A gente tem sangue circulando no corpo e essa circulação garante aí essa temperatura regular do nosso organismo, tá? Pensando no humano, né, e em outros animais similares. Os vasos sanguíneos, eles podem ser divididos em tipos diferentes, dependendo da função, né, que eles vão exercer. E tem características morfológicas também, anatômicas diferentes, a gente vai comentar sobre. Então aqui, um primeiro tipo de vaso sanguíneo são as artérias, temos as veias e temos capilares sanguíneos, tá? O coração, assim, se a gente for parar para falar da função de cada estrutura dessa, as artérias são vasos sanguíneos que vão transportar sangue do coração para outras partes do corpo. Então o sangue sai do coração e ele vai para artérias e essas artérias distribuem o sangue ao redor do organismo. Só que essa artéria que sai do coração ela é bem grossa, né? Ou elas são grossas. E elas vão reduzindo o seu calibre, o seu diâmetro, vão se ramificando, algumas vão para a cabeça, outras vão para o braço, vão para o tórax, o abdômen, para as pernas, e etc. E elas vão ficando cada vez mais finas. E chega um momento que essas artérias elas se transformam em capilares, que são os menores vasos sanguíneos. Eles são bem fininhos e é nessa região que substâncias podem sair de dentro da circulação e ir para fora, ou substâncias podem sair, vir aqui do meio externo e entrar na corrente sanguínea, porque os vasos são bem fininhos. E aí esses vasos vão se juntando, vão ficando mais calibrosos e chega uma hora que eles viram veias e a veia transporta sangue de volta para o coração. E aí o ciclo se mantém. As artérias então têm essa função, já falei, tá? Pensando aqui nas características desse vaso, pensa, o coração ele bombeia, e quando ele bombeia, ele esguicha sangue para dentro da artéria. Essa artéria ela recebe uma força, uma pressão bem considerável. Se esse vaso sanguíneo não fosse resistente, ele fatalmente iria estourar, né, ter algum tipo de lesão, romper e tal. Então, se a gente for analisar aqui, comparando, né, veia e artéria, a parede que forma aqui a artéria é bem mais grossa do que uma parede que forma a veia. Esse espaço interno aqui, ó, geralmente é até maior nas veias, circula mais sangue internamente, aqui circula menor quantidade de sangue, porque você tem uma espessura aqui, ó, de tecido para resistir, é um tecido elástico para resistir à pressão do sangue. E o capilar, olha só, ele tem uma camadinha de célula só ao redor aqui do vaso, justamente para permitir transporte aqui de moléculas, atravessando essa parede, né? Quando a gente vê num filme, né, uma série e tal, uma situação onde a pessoa se corta, é assassinada, né, sofre uma facada, uma espadada, sei lá, se for rompido uma artéria, esse cenário aqui a gente vai observar, tá? Esguichos de sangue. Cada vez que o coração dá uma bombeada, ele lança sangue na artéria e a gente vê essa força aqui, por exemplo, nessa GIF, né? Então tá saindo aqui esses esguichos de sangue por conta da pressão que está ali dentro da artéria. Se fosse cortada uma veia, por exemplo, aqui no pulso, o sangue não sairia dessa forma. Ele iria escorrer simplesmente. A gente não veria essa força, né? Esse esguicho. Em veia a gente não tem isso. As veias, como eu falei, transportam sangue do corpo, devolvendo ao coração para, né, para continuar circulando, tá? E como eu comentei, elas têm paredes mais finas, né, comparada aí às artérias. O legal aqui de observar nas veias é que dentro da veia a gente tem valvas ou válvulas chamadas de venosas, tá? E para que existe isso daqui? Pensa, o coração bombeou, jogou sangue lá pro seu dedinho do pé aqui, o dedão do pé. Esse sangue vai chegar uma hora que ele vai ter que retornar para o coração. E como eu comentei, em veias não tem aquela pressão do sangue. Quanto mais longe do coração, menor vai ficando essa força, né? Essa pressão
do sangue, né? Que estaria dentro da artéria ali. E aí vai ficando mais fraca essa força. Então, assim, quando chega numa veia, você já não tem mais força no sangue para impulsionar esse sangue a retornar para o corpo, para o coração. Então é necessário aqui que dentro das veias vão existir válvulas, que são essas estruturas, todas as veias têm, tá? E aí elas servem para o sangue ir subindo de pouco em pouco e não deixar ele voltar. E outro detalhe, para ajudar nessa circulação nas veias, a movimentação de estruturas, né? Pensa lá na sua perna. Você mover a sua perna, você acaba contraindo o músculo. E aqui, ó, essa parte rosinha estaria representando o músculo. Quando a gente faz qualquer movimento com a perna, com o pé, a gente tem contração muscular, os músculos eles levemente esmagam um pouco essa veia e isso estimula o sangue que estava aqui embaixo a subir, porque essa válvula abre, o sangue sobe, aqui fecha e o sangue não volta. E assim por diante. Então, assim, de pouquinho em pouquinho o sangue vai voltando para o coração. Tá? Essas válvulas, elas não deixam o sangue retornar, porque ele já está sem força, então não deixa ele retornar. O que pode acontecer é, às vezes, essa válvula não trabalhar direito, por N motivos, tá? E causa um problema que a gente chama aí de varize, né? Então, as varizes, elas são defeitos, né? Que a gente vai observar aqui nessas válvulas, elas não fecham como deveria e acaba permitindo que o sangue volte um pouco e acaba ficando acumulado, preso. E aí essas veias vão inchando, né, e ficam acumuladas aqui com, com sangue e tal. Então, visivelmente você percebe aqui, principalmente nas pernas, né, mas pode acontecer varizes em outras partes do corpo também. E aí, dependendo da situação, tem que fazer cirurgia, porque é um negócio que pode se tornar bem sério, assim, pode deixar a pessoa com algumas complicações. Aqui nessa GIF está mostrando mais ou menos como seria esse funcionamento, né? Então a válvula vai abrir, parte do sangue sobe, e aí ela fecha, não deixa o sangue voltar, e aí continua nesse fluxo, nesse ritmo. Os capilares, eles são bem reduzidos, como eu falei, assim, em diâmetro, e a espessura aqui dessa parede é bem fininha, geralmente uma camada de célula só. Isso é essencial, porque é nessa região que a gente vai ter trocas de substâncias, né? Então, algumas coisas vão entrar na corrente sanguínea, outras coisas vão sair da corrente sanguínea. Então, é necessário, né, que a gente tenha uma camada bem fininha aqui para isso acontecer. Já o coração, né, ele é um órgão musculoso. Se a gente esvaziar o coração do sangue, né, tirar o sangue de dentro dele, ele vai pesar aí algo próximo de 400 gramas, né, no indivíduo adulto. E o coração ele tem ali envolvendo, né, esse órgão, a gente tem uma membrana chamada de pericárdio. Geralmente esses órgãos internos do tórax, do abdômen, eles têm um revestimento externo, como a pleura lá dos pulmões, o peritônio do intestino. Aqui a gente tem o pericárdio que envolve o coração, tá? Uma membrana que dá uma certa protegida. E o coração está situado no mediastino. Esse mediastino aqui é o nome que a gente dá para esse espaço no meio do peito, entre os dois pulmões. Então o coração ele não está do lado esquerdo, onde a gente acaba até percebendo mais essas batidas, mas o coração está no centro do seu tórax, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Acaba que o pulmão esquerdo ele é até um pouco menor em volume, porque o coração fica inclinado e essa ponta do coração aqui ó, acaba tomando um espaço que seria do pulmão esquerdo. Então a gente vê que o pulmão esquerdo é um pouco menor, né, do que o direito, por causa dessa posição inclinada aqui do coração principalmente. Aqui a gente vendo os órgãos trabalhando em conjunto, né? Então a gente tem os pulmões trabalhando nos movimentos de inspiração e expiração, que é feito principalmente por esse músculo aqui, que é o diafragma, a gente já trabalhou sobre, né, abordando ele aqui, e o coração no meio do tórax. Aqui é um videozinho, depois vocês podem procurar lá no canal do Manual do Mundo,
onde o Iberê faz uma dissecação de coração de boi. Então ele abre o coração, é um vídeo longo, né? Então 15 minutos não dá pra gente passar aqui agora, mas vocês podem procurar. E ele abre o coração, mostra estruturas. É basicamente o que a gente encontra na gente, né? O coração de boi é bem maior, mas as estruturas ali são muito similares. O nódulo sinoatrial é uma estrutura nervosa que gera descarga elétrica. Assim, o coração ele é um órgão que ele trabalha de acordo com choques. Então, assim, tem uma estrutura, que é essa daqui, nó ou nódulo sinoatrial. Essa estrutura produz choque e esse choque estimula a musculatura cardíaca para fazer esse coração bater, bombear, tá? É um marca-passo natural que a gente tem, ok? Tem pessoas que por alguma situação pode perder essa função do nódulo e precisa implantar um marca-passo artificial, né, mecânico, para poder dar esses choques no coração e ele continuar funcionando. Tá? Aqui a gente tem um exemplo desse equipamento. Essa estrutura maior aqui é a bateria, né? Essa bateria dura um bom tempo. Uma pessoa que faz uma cirurgia dessa tem que fazer um acompanhamento mais frequente assim com o cardiologista, né, para acompanhar o funcionamento, ver como é que tá. Às vezes precisa substituir essa bateria, né, corrigir a posição ali, né? E aí é implantado por baixo da pele essa estrutura e essas pontas aqui são colocadas, né, interiormente aqui na musculatura cardíaca e vai dando choques, né? Como aquela estrutura natural faz com a gente, né? Então, se perder aquela função, você tem que colocar uma que faz a mesma coisa aqui para continuar vivendo, tá? Aqui a gente está vendo uma pessoa que fez uma cirurgia, é implantado por baixo da pele essa estrutura, né? Então você percebe essa silhueta aqui da bateria, né? E aqui no exame de imagem, uma radiografia, você vê nitidamente aqui o aparelho e o fiozinho que é lançado lá no coração. O coração é dividido em 4 partes internas, cavidades internas, câmaras, 2 superiores, 2 inferiores. O coração ele é dividido, o coração humano, né? Em alguns animais tem uma diferenciação, mas aqui no humano, em muitos animais, a gente tem uma divisão que separa lado esquerdo e lado direito do coração. Essas cavidades superiores são chamadas de átrios. Átrio direito, átrio esquerdo. E essa parte inferior aqui, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E existe comunicação entre os átrios e ventrículos. Sempre o sangue ele vai chegar por uma veia até o coração. Tá? Deixa eu voltar aqui. Sempre o coração chega por veia. Então, por exemplo, essa daqui é a veia cava. Ela vem trazendo sangue do corpo e aí o sangue sempre entra no átrio. Tem a veia cava inferior, mas ela também, ó, ela vem, ó, ela desemboca aqui no átrio, nessa região. Então, o sangue do corpo chega aqui no átrio direito, né? E aí tem uma válvula aqui que uma hora ela vai abrir, o sangue vem para o ventrículo direito. E aí do ventrículo o sangue vai para uma artéria. Então ele sobe aqui, ó, e vai para a artéria pulmonar. Do outro lado a mesma coisa. Você tem veias aqui, ó, chamadas de veias pulmonares. O sangue chega até o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e depois ele sobe para uma artéria chamada de artéria aorta, que libera esse sangue para praticamente todo o corpo depois, tá? Então sempre o sangue chega por cima, átrio, vai para o ventrículo, depois ele vai para a artéria. Lembrando que ele chegou por uma veia, tá? Aí aqui mostrando uma animação por dentro dos ventrículos. Aqui por trás, aqui por cima, estaria os átrios, né? A válvula, essa válvula que aqui está em branquinho, que delimita, né, o espaço do átrio e ventrículo, essa daqui, ó. Que no caso o nome dela é tricúspide, essa válvula. Do outro lado, mitral. Então tem pessoas até que fazem cirurgia, essa válvula não funciona direito, tem que fazer uma cirurgia e remover e substituir, tá? Porque às vezes ela não fecha direito, aí o sangue vem do ventrículo e sobe para o átrio de novo, isso dá um problemão. Sempre tem que ir nesse sentido, átrio, ventrículo, depois ele sobe aqui para a veia, para a artéria.
Olha, ele veio pela veia cava, entrou aqui, átrio direito, ventrículo direito e sobe aqui pela artéria, é, pela artéria pulmonar. Vai lá para o pulmão, aí circula, depois ele volta, né, para o átrio esquerdo, aí vai entrar aqui no átrio esquerdo, depois vem para o ventrículo esquerdo, aí depois ele, aqui não está mostrando, mas ele vai para a artéria aorta, tá? Então esse é o fluxo aqui passando pelo coração. Tem pessoas, assim, não vou falar, mas como eu disse, existe uma divisão aqui entre metades direita e esquerda, mas pode acontecer de uma pessoa nascer com um buraquinho, tá? Ligando os átrios ou ligando os ventrículos, né? E desenvolve a gente chama de sopro, né? Quando você faz exame para escutar o coração, você percebe, o médico percebe ali algo diferente. Tem criança que nasce com essa abertura e com o passar do tempo ela fecha, né? No início da infância ela fecha. Às vezes não fecha totalmente, fica um pouquinho aberta e tem uma certa dimensão ali que é permitido assim sem ter problemas maiores, né? Que você pode conviver com isso tranquilamente. Tem situações que tem que fazer cirurgia para tampar o buraquinho que pode ter aqui entre o lado direito e esquerdo, né? Então isso é o médico para poder avaliar. Aqui é a quantidade de batidas que o coração tem ao longo, né, de 1 minuto, 72 vezes aproximadamente. Quando você está vendo um jogo do Mengão, por exemplo, o coração fica frenético, né, bate desesperadamente de emoção. Mas aqui é a quantidade de vezes em repouso, então você sentado de boa, tranquilo aí, você pode medir isso facilmente, né? 72 vezes por minuto. Numa situação de estresse, de nervoso, né, de ansiedade, enfim, várias coisas podem fazer o seu coração dar aquela acelerada, né? E aí passar bastante de 72 vezes por minuto. Então tá aí a batida, né, do coração, né? A gente vai perceber aqui que são duas batidas na verdade, né? O coração ele tem uma batida dos átrios e tem uma batida aqui dos ventrículos. Então tem uma batida mais fraca aqui em cima e uma batida mais forte aqui embaixo, tá? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. O nome da contração, na hora que o coração está bombeando, né? Está contraindo a musculatura, é a sístole, e no relaxamento do coração, diástole. Aí a gente tem a sístole atrial e tem a sístole ventricular. Tem a diástole atrial e diástole ventricular, tá? Como são duas batidas, tem contração e relaxamento da parte superior e inferior do coração, tá? A pressão arterial é essa força, né, que o sangue chega na artéria, né, impulsionada ali pelo coração. A gente consegue medir isso por aparelhos, né, que é a pressão arterial. Aí, vocês certamente já tiraram pressão na vida, sempre são dois números que a gente dá, né? Uma é o número ali da pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, pressão na contração e pressão no relaxamento do ventrículo, tá? E aí, são dois números. Esse aqui é sempre maior, né? Na sístole, a força, a pressão é maior do que na diástole, tá? E a gente sempre simplifica esses números aqui, né? A unidade de medida sempre é na casa aqui, por exemplo, né? A pressão mais comum é a 12 por 8. Na verdade, ali a medição é 120 por 80, né? Mas a gente fala 12 por 8. A melhor pressão que tem é 11 por 7, né? Tem pessoas que têm naturalmente uma pressão um pouco mais baixa, tem pessoas que têm uma pressão um pouco mais alta. Mas esse é um negócio muito sério, tem que ser acompanhado, tem gente que tem que fazer tratamento aí com medicamentos para controlar a pressão, né? Talvez na casa de vocês alguém faça esse controle, né? Aqui a gente tem os níveis aí de normalidade, né? Partindo para o limite do preocupante e aqui uma situação que você tem que fazer um acompanhamento. Sobre a circulação, a gente divide a circulação do sangue no corpo em duas partes. A circulação pulmonar ou pequena circulação é essa entre o coração até os pulmões. Então aqui não tem um início, né? Mas vamos partir aqui do princípio do coração, do pulmão, ele liberou aqui sangue,
né, na veia pulmonar, veia, lembrando, traz sangue para o coração, aí chega aqui do lado esquerdo, átrio esquerdo, aí vem aqui, ó, ventrículo esquerdo, tá? E aí depois o sangue vai ser jogado para a aorta, tá? Mas aí a gente tem a outra situação que é o coração levando o sangue para o pulmão. Então, ó, ele sai, o sangue veio aqui do átrio direito, ventrículo direito, aí foi para a artéria pulmonar e foi para o pulmão. Aí depois veio pulmonar e volta para o coração. Então, esse curto trajeto aqui entre coração e pulmão é chamada de pequena circulação, tá? E tem a circulação sistêmica ou grande circulação, que é essa onde o sangue é levado para várias partes do corpo, como cabeça, braços, tórax, abdômen, né, as pernas, etc. E aí esse sangue circula por praticamente todo o corpo e aí depois ele retorna pelas veias cava ao coração de novo. Então essa circulação aqui é chamada de grande circulação. A gente tem uma diferenciação aqui em cores, né? Geralmente em livros, quando a gente quer falar de sangue arterial, a gente usa o vermelho, e quer falar de sangue venoso, usa o sangue azul, a cor azul. Sangue arterial é aquele rico em gás oxigênio, pobre em gás carbônico. É o contrário do sangue venoso, que é rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Então a gente percebe aqui, ó, você fez lá a respiração e pegou o oxigênio, né? Foi lá para os alvéolos. Aí o sangue que está circulando no pulmão, ele faz a troca gasosa. Ele pega o gás oxigênio, né? E libera o gás carbônico. Então olha só, o sangue ficou aqui arterial, cheio de oxigênio, aí fez aqui a circulação, levou esse oxigênio para todas as células do corpo, aí ele deixa o oxigênio e pega o gás carbônico, aí vira venoso. Aí ele volta para o coração, aí o coração bombeia, leva para o pulmão para você jogar fora esse gás carbônico, pegar o oxigênio de novo e continuar o fluxo, tá? Então tá aí como é que acontece esse processo. Aqui só para a gente perceber, né? Obviamente que o sangue no nosso corpo não é azul e vermelho, mas o sangue venoso ele é bem mais escuro. Então essas seringas aqui, ó, estão armazenando o sangue venoso, cheio de gás carbônico, e o sangue arterial, rico em oxigênio, ele tem uma cor, um vermelho bem mais clarinho, né? Só para a gente ver a diferença aí. E aqui nessa GIF ele vem mostrando a circulação que eu acabei de mostrar para vocês, né, o nome das estruturas por onde está passando o sangue, onde tem muito oxigênio, ou onde tem muito ou pouco gás carbônico, né? Então essa GIF vem mostrando um pouco essa situação de posição e concentração dos gases respiratórios. Nós temos vários problemas ligados ao sistema cardiovascular, né? Vou citar algumas coisas aqui só por curiosidade mesmo, né? Mas um grande problema que a gente tem é entupimento de veia, que a situação mais comum disso é a formação de placas de ateroma, né? Que causa a situação chamada de aterosclerose. Então, a aterosclerose é o entupimento de veia devido aqui formação de placas de gordura, que o nome correto é placa de ateroma, tá? E aí, simulando aqui que é um vaso sanguíneo, o sangue circularia aqui, né? E aí, devido a uma dieta ruim e tal, maus hábitos alimentares, né? A gente pode ter acúmulo de material lipídico, né, aqui, e vai estreitando o vaso e dificultando a passagem de sangue. Chega uma hora que isso aqui pode obstruir totalmente, romper esse vaso, causar um problema sério, porque dependendo de onde esse vaso tiver posicionado, né, de onde ele estourar, isso pode matar a pessoa. Aqui é uma cirurgia, né, para a gente observar essa remoção dessa gordura que estava dentro de um vaso sanguíneo. Hoje em dia, dificilmente a gente faz esse tipo de cirurgia, né? Os métodos são bem mais aprimorados, né? Não invasivos como essa situação, né? Você tem que abrir a pessoa toda para ir lá remover a parte entupida. Hoje tem formas mais fáceis, né? E menos perigosas, assim, menos complexas, tá? Aqui só mostrando a situação do que seria um infarto,
né? Infarto do miocárdio, né? Miocárdio é o músculo do coração, né? O coração é um músculo, tem células e essas células têm que receber nutriente, oxigênio. Então a gente tem aqui uma artéria chamada de coronária. A coronária ela vem espalhando aqui nutriente, oxigênio e outras coisas para o músculo cardíaco. Se acontecer um entupimento nessa região, por exemplo, o sangue ou a coronária entupiu aqui. Então o sangue que está vindo aqui por cima, ele não vai descer para essa região. E as células começam a morrer e aí dá o infarto, a pessoa pode morrer, pode ser fulminante, né? E aí tem situações que você tem que corrigir essa situação, né? Aí eu vou mostrar aqui como é que pode ser feito essa correção, tá? A forma mais moderna hoje é a angioplastia por stent. Angioplastia é você introduzir uma mangueirinha por dentro do vaso sanguíneo, né? E aí você identificando onde está entupido, você pode posicionar dentro dessa área entupida um stent, que é uma estruturazinha, tipo uma grade de um metal super resistente, né? Inoxidável e tal. E aí, deixa eu mostrar aqui na GIF, fica melhor de entender. O médico ele vai introduzir uma mangueira, dependendo de onde já tiver entupido, né? Você faz ali um corte, enfia uma mangueirinha por dentro do vaso. Na ponta dessa mangueira tem uma borracha que ela pode ser inflada e ao redor dessa borracha está o stent, todo fechadinho. Quando você acha a posição entupida, ó, você infla a borracha, ela abre o stent e o stent não fecha depois de novo, ele fica armado. E aí você desinfla a bolsa, puxa a mangueirinha e está tudo certo. Tá? A gente não está aqui removendo a camada de gordura, né, a placa de ateroma. A gente está abrindo um canal para o sangue voltar a circular normalmente. Uma pessoa que faz uma cirurgia dessa, ela tem que mudar os seus hábitos alimentares, né? E aí, com o tempo, o próprio corpo ele começa a remover essa camada de gordura aqui. Aí nem por isso você vai tirar o stent, ele vai ficar lá, né? Colocou, ele fica. Se você continua comendo bobeira, você vai fazer outras angioplastias aqui para colocar novos stents em outras áreas que possam ser entupidas, né? Então tem que ter uma atenção. Uma outra forma de fazer correção aqui, que ainda assim, não é a moderna, né, mas ainda é feita hoje, é mais invasiva. Você tem que abrir a pessoa aqui, é só um cortezinho, um furinho e enfiar a mangueira. Aqui na ponte de safena não. Por exemplo, aqui está mostrando o coração e aqui está entupido, ó, entupimento na coronária, está entupido aqui, o sangue não está descendo. Aí o que se faz? Tem uma veia aqui na perna chamada de safena. O que eles vão fazer? Eles cortam um pedaço dessa veia e emendam as duas pontas de novo, e aí tá tudo certo. Você pega só esse pedacinho aqui da safena e aí você cria um desvio na coronária. Então, se a coronária está entupida aqui, o que você faz? Você puxa sangue aqui da aorta, você pega a safena, ó, essa safena, você faz um furo aqui na aorta, cola, tem colas específicas para isso, cola, e você puxa o sangue aqui para baixo. Então aqui tá a situação complexa, né? Está entupida aqui, então você puxa o sangue, cria um desvio para o sangue voltar a circular aqui na parte mais inferior do coração, tá? Então a ponte de safena é isso, é um desvio que você faz para trazer sangue para uma área onde não estava chegando porque tinha um entupimento. E aí, para fazer isso, tem que abrir a pessoa, né? Você abre a pessoa para fazer a cirurgia. A angioplastia não precisa disso. A arritmia cardíaca é outro problema ligado ao sistema cardiovascular. Então, o coração ele tem uma batida frequente ali, ele tem um funcionamento frequente. Às vezes o coração está ali, você faz um exame, né? Um eletro para poder verificar isso. Aí você tem a frequência aqui, ó, certinho de batimento. Chega uma hora que fica um tempo maior sem bater e depois volta. Então, esse tempo aqui, esse intervalo maior é uma arritmia, tá? Aí você pode ter o coração ficando mais lento em alguns momentos ou acelerando também em alguns momentos, né? Quando o coração ele bate mais devagar, é uma bradicardia, e taquicardia é quando ele bate mais acelerado, uma frequência maior, tá? Tudo isso tem que ser analisado pelo médico, né?
Tem situações onde você faz ali o uso de alguns medicamentos para corrigir essa arritmia, né? Às vezes não, às vezes ou são coisas mais complexas para serem corrigidas, um medicamento não vai resolver. Tem gente que tem uma arritmiazinha leve, que você convive com ela, vive de boa. A maioria das pessoas que nem buscam, né, nem faz exame cardíaco, morre sem saber que tinha uma arritmia, né? Sempre teve e nem soube. Isso é comum de acontecer. Esse camarada aí, ó, o Muricy Ramalho, ele foi técnico do Flamengo alguns anos atrás, né, grande técnico, e acabou, né, aposentando antes do que ele queria, né, porque ele identificou uma arritmia cardíaca. E aí era uma arritmia ali, né, problemática e o próprio trabalho nele, o trabalho dele, né, acaba sendo muito pressionado, é muito estresse, muita viagem e tudo isso poderia ser um complicador na arritmia que ele tinha. Então ele foi indicado pelos médicos a interromper o trabalho, parar de trabalhar com isso, porque poderia ser algo, tornar algo mais sério na vida dele, né? Tem pessoas que morrem se insistir em, em viver da mesma forma, naquele ritmo frenético, né? É, tendo uma arritmia. Então, ele acabou aposentando aí antes do que ele tinha previsto para a carreira. Temos situações, né, várias aí de problemas cardíacos que a pessoa precisa de um transplante, precisa de um coração novo. Às vezes cirurgia pontual ali não vai resolver, precisa de um outro órgão. A pessoa entra na lista de espera, né, e vai ficar ali tempo, né, porque a lista é grande, são poucas pessoas que são doadoras, né, e você tá na fila ali, às vezes chega a sua vez e aparece um órgão, mas não é compatível e você tem que esperar mais ainda. Então, assim, muitas pessoas acabam morrendo na fila, né? Nunca chega a vez. Então, nós temos vários estudos tentando ver formas, né, de solucionar essa questão das filas de transplante. Não só de coração, mas de vários órgãos. Mas para coração específico, né, que a gente está falando aqui, já tem estudos trabalhando com coração artificial, coração biônico, um coração mecânico. Então ele é introduzido, ele tem todas as estruturas que um coração orgânico tem, só que ele é todo, né, artificial aí. E aí ele é colocado e faz a função igualzinha, né? É algo ainda muito caro, né, para ser produzido, então a gente nem tem muita informação assim sobre esse tipo de transplante, porque é algo ainda, né, não é favorável a ser feito amplamente pelos custos, né? Aí aqui teria um vídeo de um transplante de coração, também é um vídeo mais longo aqui, ó, 6 minutos, mas não dá para passar. Mas você pode procurar no canal Medicina lá do YouTube, e lá tem várias cirurgias e essa é tirada de lá, uma cirurgia de coração, tá? Um transplante de coração, na verdade. Então tá, então essa aula fica, a gente interrompe aqui, né? Depois a segunda parte a gente fala sobre composição sanguínea, beleza? Valeu, pessoal, um abraço.